Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico. Deus nos dá a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, que a palavra de Deus possa alcançar o seu coração e que você possa aprender bastante da palavra de Deus nessa noite. Eu quero agradecer a sua companhia aqui conosco, que a paz de Deus esteja alcançando e abençoando o seu coração, como também de toda a sua família. Antes de nós lermos o texto bíblico e começarmos o nosso estudo, eu quero lembrar a todos que no próximo domingo nós vamos continuar com a nossa série de mensagens Quando Tudo Bate à Nossa Porta. Domingo passado nós iniciamos essa série e nós vamos caminhar com esse novo tema, Quando Tudo Bate à Nossa Porta. Vamos falar sobre os dramas da vida e vamos ter várias reflexões bíblicas a respeito de como vencer as dificuldades que se levantam contra nós. E eu quero chamar nesse momento a vinheta, nós vamos assistir a vinheta da nova série e em seguida eu volto com mais um estudo da série A Segurança do Cristão. Vamos continuar a série A Segurança do Cristão. Temos estudado de forma expositiva a primeira carta do apóstolo João, uma das cartas do Novo Testamento. E eu quero convidar você para a leitura da primeira carta de João, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 19 a 22. O texto bíblico vai aparecer aí no seu vídeo para que você acompanhe a leitura conosco. Nos diz assim: eles saíram de nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. O apóstolo João, aqui nessa primeira carta, ele traz vários assuntos pertinentes à fé cristã. Nós já vimos que João trata aqui sobre a importância de nós reconhecermos que Deus é luz, que Deus é a verdade e que precisamos viver na luz e na verdade. João fala sobre a importância de nós termos uma vida moral que glorifica a Deus. Vimos também a importância e a necessidade que o discípulo de Jesus tem de amar o seu próximo, o seu irmão. Nós somos criados por Deus, fomos chamados por Deus para amar também o nosso próximo, preocupar com as necessidades das pessoas que nos cercam. E aqui no capítulo 2, João fala a respeito da doutrina. É importante o crente entender que a doutrina das Escrituras, aquilo que a Bíblia ensina, precisa ser defendido, precisa ser conhecido. As pessoas querem saber a razão da nossa fé e precisamos estar preparados para comunicar por que nós cremos em Cristo Jesus, porque nós acreditamos nas Escrituras Sagradas. Fazendo assim, nós estaremos protegidos, guardados das falsas doutrinas, das heresias que muitas vezes surgem ao nosso redor. E o apóstolo João aqui deixa muito claro para nós que não estamos imunes aos falsos mestres. E aqui no capítulo 2, e nós já estamos vendo em algumas semanas anteriores, que João aqui ele fala sobre os falsos mestres. E ele vai dizer que os falsos mestres são os anticristos, aqueles que estão preparando o caminho para o anticristo, aquele homem, o homem da iniquidade, conforme o apóstolo Paulo diz, que surgirá no tempo oportuno, no tempo escolhido por Deus, e ele virá para enganar as pessoas. E ele virá só a partir do momento que Deus permitir que ele venha. E lá no livro do Apocalipse nos diz sobre a vinda desse anticristo. Esse anticristo simboliza o diabo, Satanás, o nosso adversário.
Esse anticristo simboliza toda a inverdade e precisamos tomar muito cuidado, porque nós vivemos num contexto em que as pessoas ficam perplexas e começam a seguir qualquer vento de doutrina que surge diante delas. E o cuidado aqui de João, ao escrever essa carta, é que nós venhamos refletir sobre isso, de que o anticristo virá e que os falsos mestres que surgem e que estão por aí, eles estão preparando o caminho para que o anticristo apareça. E o que nós podemos aprender aqui nessa primeira carta, nesse capítulo 2, é que o apego à verdade ensinada evidencia a unção de Deus sobre nós. João está ensinando aqui que na medida que nós nos apegamos à verdade de Deus, essa verdade que foi anunciada por Jesus, pregada pelos apóstolos, nós anunciamos, nós evidenciamos a unção de Deus sobre nós. Então, na medida que alguém ama a verdade de Deus, na medida que alguém está apegado às Escrituras, ele está evidenciando que ele tem uma unção especial de Deus sobre a sua vida. Ele tem a unção de Deus sobre o seu viver, sobre tudo aquilo que ele faz. E no verso 20, João diz: "E vós possuís unção que vem do Santo." João está falando para aqueles que estão apegados à verdade, que amam a verdade e que não estão dando ouvidos aos falsos mestres. Então, aqueles que caminham na verdade receberam uma unção que vem do Santo, como diz o apóstolo João aqui. E esse Santo aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. E João continua: "E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento." Por que os falsos mestres não permanecem na verdade? Por que os falsos mestres não amam a verdade? Porque eles não receberam a unção de Deus. É porque a unção de Jesus Cristo não está sobre a vida deles. E a unção é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Se você tem o Espírito Santo de Deus em você, você já foi ungido por Deus. Você está sendo a cada dia ungido pelo poder e pela graça de Deus. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus mora em nós. E na medida que entendemos isso, nós cremos que há uma unção de Deus sobre a nossa vida. E essa unção evidencia o apego, a vontade que nós temos de conhecer as Escrituras, de conhecer a vontade do nosso Deus. Isso significa que aquele que ama a palavra de Deus, aquele que ama as Escrituras, aquele que faz de tudo para conhecer qual é a revelação de Deus para o seu coração, ele tem a unção, ele possui a unção de Deus. Você já fez essa pergunta? Você tem a unção de Deus sobre a sua vida? Não estou perguntando se alguém já ungiu você, não estou perguntando se alguém já orou por você, mas eu estou perguntando se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você ama a palavra de Deus, se você ama a verdade de Deus. Porque é impossível alguém amar a palavra de Deus e não ser ungido, não ser alguém que foi escolhido por Deus e que tem o conhecimento da vontade de Deus sobre a sua vida. A unção do Espírito Santo é uma consequência da pregação do Evangelho. Houve um dia que nós ouvimos o Evangelho e esse Evangelho mudou a nossa vida, mudou o nosso coração e o Espírito Santo de Deus nos quebrantou e nós nos aproximamos da luz, da graça de Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. "Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória." O apóstolo Paulo aqui em Efésios, ele está nos dizendo que nós somos selados com o Espírito da promessa. O Espírito Santo da promessa, ele nos selou. Isso significa que nós somos propriedades de Deus. Deus é o dono da nossa vida. Nós somos propriedades daquele que criou todas as coisas e nós vivemos então debaixo do governo e do domínio desse Deus que nos criou. E o apóstolo Paulo aqui em Efésios, ele nos diz que nós somos selados na medida que nós ouvimos da palavra de Deus, do Evangelho da graça, o Evangelho que nos alcançou. E no verso 20, João continua: "E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento."
Mas que unção é essa? De onde vem essa unção? Vem do Santo de Deus, Jesus Cristo. E o que essa unção nos concede? Essa unção que vem do Santo nos concede conhecimento da verdade. Nós só podemos conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida se nós formos ungidos por Deus, ungidos por Jesus Cristo. Você só pode entender as Escrituras, você só pode compreender a revelação de Deus se você tiver a unção de Deus sobre a sua vida. Na medida em que você é ungido por Deus, você conhece a palavra do Senhor, você tem amor, você tem carinho pelas Escrituras e você tem conhecimento da verdade. As Escrituras, para que ela seja interpretada, para que nós tenhamos um conhecimento claro, para que nós tenhamos uma vida coerente com o que a palavra de Deus ensina, nós precisamos ser ungidos por Deus. E louvado seja o nome do Senhor, que nos ungiu quando nós ouvimos a pregação do Evangelho. E essa unção de Deus está sobre nós. E essa unção nos permite, essa unção nos dá clareza, essa unção nos dá direção para compreendermos a verdade das Escrituras. Você só pode compreender a palavra de Deus através da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Isso é diferente do falso profeta, isso é diferente dos falsos mestres. E é isso que João quer destacar aqui nesse capítulo 2, de que os falsos mestres, eles são enganados e eles estão distantes da vontade de Deus, eles estão criando doutrinas que a palavra de Deus nunca ensinou, porque eles não possuem unção, porque eles não possuem o Espírito Santo de Deus na vida deles. Olha o que diz o versículo 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a saibais, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. João está dizendo, eu escrevi para vocês porque vocês conhecem a verdade. Todavia, fiquem atentos aos falsos mestres, fiquem atentos com essas heresias que estão surgindo no meio de vocês. E João vai dizer que mentira alguma procede da verdade. A mentira e a verdade são duas coisas diferentes. O nosso Deus é o pai da verdade e o diabo é o pai da mentira. E o diabo está aí para enganar. Os falsos mestres, os falsos profetas, eles são bonecos nas mãos de Satanás, porque eles estão anunciando uma mentira e não a verdade. Precisamos tomar muito cuidado, queridos, com as interpretações bíblicas que nós vemos por aí. Precisamos ficar focados naquilo que nós temos assistido. Quantas pessoas estão pregando em nome de Deus, mas estão pregando incorretamente, estão longe, estão distantes da verdade do Senhor. E é necessário, é tempo de nós acendermos um alerta e ficarmos atentos com aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que estamos assistindo com os nossos próprios olhos. A terceira lição que nós aprendemos aqui é que a perseverança na verdade bíblica evidencia a salvação no homem. Na medida que o homem é perseverante no conhecimento das Escrituras, na medida que ele defende a palavra de Deus, ele está evidenciando a sua salvação, de que ele é um escolhido de Deus. O amor pelas Escrituras evidencia a unção de Deus sobre nós. Mas o amor às Escrituras também evidencia de que nós somos salvos, de que nós somos de Jesus. Então uma pessoa que ama a palavra de Deus, uma pessoa que ama a verdade de Deus, que anda segundo o querer do Senhor, ele é um salvo, ele é um eleito, ele é um escolhido de Deus. O verso 22, João diz, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. João aqui no versículo 22, ele está dizendo que é mentiroso aquele que nega que Jesus é o Cristo. As seitas, os falsos mestres, o que nós temos ouvido por aí de inúmeras religiões que negam a divindade de Jesus, elas estão caminhando na mentira, conforme o apóstolo João. Elas estão fazendo o papel do anticristo. Porque o anticristo e os falsos mestres, eles negam o Pai e negam o Filho. Eles não creem que Jesus é de fato o Filho de Deus. E precisamos tomar muito cuidado.
Porque a maioria das seitas que nós vemos por aí tem isso em comum. Negam a divindade de Jesus. Negam que Jesus é de fato o Filho de Deus. Quando você ouvir de determinado grupo religioso de que Jesus não é o Filho de Deus, que não é bem assim, que é diferente, que é um outro ensino, tome cuidado, se afaste, porque esse grupo não defende que Jesus é o Filho de Deus. Essa é uma das doutrinas mais importantes das Escrituras, a cristologia, defendermos, acreditarmos que Jesus é o Messias, o Deus encarnado. Nós precisamos crer nessa verdade. E na medida que nós cremos que Jesus é o Cristo, nós estamos evidenciando a nossa salvação. Um eleito, um escolhido de Deus, um dia ou outro, ele vai evidenciar de que Jesus é o seu Senhor. E na medida que ele fizer isso, ele estará defendendo que Jesus é o Filho de Deus. Nós cremos assim, é assim que a palavra do Senhor nos ensina. O anticristo ou os anticristos, os falsos mestres, eles não vão defender que Jesus é o Cristo. Eles não vão ter um conhecimento claro das Escrituras porque eles não têm a unção de Deus sobre a vida deles. E louvado seja o nome de Jesus, que nos deu da sua unção para compreendermos a sua palavra e nos deu a oportunidade de crermos, de acreditarmos que Jesus é o Filho de Deus, evidenciando assim de que nós somos salvos. O salvo sempre vai aceitar, ele sempre vai reconhecer o fato de Jesus ser o Filho de Deus, o Messias prometido, o Deus encarnado. Na próxima semana nós vamos continuar falando sobre o fato de reconhecermos que Jesus é o Cristo, o Messias. Vamos ver várias passagens bíblicas que nos ensinam que Jesus é Deus, que Jesus é o próprio Deus que veio a esse mundo para morrer em nosso lugar e perdoar todos os nossos pecados. Nós estamos ficando por aqui. Na próxima semana, se Deus permitir, nós voltaremos com a série A Segurança do Cristão. Vamos orar antes de nós encerrarmos. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma noite abençoada pelo Senhor. Querido Deus, nós te damos graças porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós. Afasta o nosso coração, ó Deus, dos falsos mestres. Afasta o nosso coração da mentira, do engano. Guarda, Deus, a nossa vida na Tua presença. Que nós possamos a cada dia crer que se não fosse a unção do Senhor sobre nós, não seríamos capazes de pregar a Tua palavra, de entendermos o que a palavra do Senhor tem para a nossa vida. Continue, ó Deus, nos fortalecendo, continue nos abençoando e que sempre, sempre nós possamos testemunhar que Jesus é de fato o Filho de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a ter esse entendimento claro. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a Tua vontade e assim pregar, ó Deus, a Tua verdade com fidelidade. É que nós oramos, ó Deus, e pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida nessa noite. Que o Senhor nos dê um sono de descanso, que o Senhor continue abençoando o restante dessa semana e que o Senhor fale ao nosso coração para que possamos descobrir qual é a vontade que o Senhor tem preparado e reservado para todos aqueles que o amam. Fique conosco, abençoe a Tua igreja, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos ficando por aqui, se Deus quiser, na próxima semana nós voltaremos com mais um estudo da carta do apóstolo João. Deus abençoe e até logo.